por conta do treinamento, beleza? O fato é que enquanto nós estamos aqui, tá tudo bem, nosso corpo segura muita coisa, né? Estou falando dos condicionantes e determinantes da saúde. Se a gente comer mal, se a gente tiver má alimentação, tiver estresse, tiver sedentarismo, tiver os fatores condicionantes que levaram a vida de estilo de vida, os fatores de risco modificados para a saúde, o organismo consegue absorver e segurar muito bem. O perigo é quando o processo de envelhecimento acontece, uma vez que é sabido que quanto maior o envelhecimento, menor a capacidade do organismo absorver e suportar essas agressões que nós cometemos de forma natural. Eu não estou condenando ninguém aqui em nenhum comportamento. Quando a gente é adulto, a gente tem maior possibilidade de ter maior massa muscular, tem maior responsividade, tem maior força muscular decorrente da idade, de sexo, de atividades que a gente faz ao longo do dia e, portanto, maior função, maior funcionalidade, certo? O problema é quando o relógio biológico diminui, o envelhecimento acontece, processo natural, gradual e irreversível. Irreversível por quê? Porque a diminuição de massa muscular acontece, né? Explicado pelo processo de desinervação, a comunicação de neurônio com o músculo diminui, né? Isso com o corpo todo. Por causa disso ocorre diminuição da força muscular e por consequência ocorre diminuição da função, certo? Um evento desse que é chamado de sarcopenia, né? Inclusive recebe a classificação internacional da doença CID-10, tá? O que eu estou falando é que a partir do momento que a gente decide acionar, decide usar, decide treinar o sistema, o órgão, o músculo esquelético, a gente promove não só esses acontecimentos aqui, morfológicos e funcionais, mas promove a ação direta no cérebro, explicado por aquela substância ali, fator neutrófico derivado do cérebro. Aumenta o processo de vaso sanguíneo no cérebro, processo de comunicação de neurônio com neurônio, processo de formação de novas conexões ali, de aprendizado, né? E até também comunicação de neurônio com músculo em várias regiões que não é comunicado até então, antes do treinamento, né? Promove a melhora do metabolismo, né? Melhora dessa máquina, funciona, por exemplo, da comunicação do sistema respiratório com o sistema vascular, com o sistema muscular. Essa máquina, essa engrenagem, essa comunicação recebe o marcador VO2 máximo, acho que vocês já ouviram falar, certo? E isso, por exemplo, é um marcador de captação de glicose. Não sei se vocês sabem, mas a glicose é altamente tóxica para o sistema nervoso central. Tá? Estou falando de risco de doença de Parkinson, estou falando de doença de Alzheimer, estou falando de risco de demência. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que faz hemodiálise, por exemplo, é horrível. Pessoas ficam 10, 12 horas na máquina sentada para o rim funcionar. Tem as funções, né? Funções, cadê a função? Tem a função acontecendo de forma artificial. E um simples acionamento do sistema muscular, que é um órgão voluntário, se eu mando ele fazer, ele faz, promove ação em diferentes sistemas, de forma voluntária músculo e de forma involuntária nos outros sistemas. O que eu estou falando é que quanto mais a gente aciona o sistema muscular, que é um órgão voluntário que exerce função em todos os outros sistemas do organismo, a gente diminui a chance de morrer, né? Isso de forma precoce, sem nenhum acidente, estou falando de coisa controlável. Estou falando, aumenta a nossa saúde mental, a nossa capacidade de, pelo menos, suportar as situações de vida, por substâncias como essa, por exemplo, e estou falando de maior longevidade. Estou falando de viver mais e viver melhor. Porque à medida que o tempo passa e o tempo não perdoa, ele pega todo mundo. Não sei se vocês já viram aquela imagem do Cronos, da mitologia, que é um monstro, né, com cabelo branco, mordendo uma criança. Ele devora todo mundo. E se as funções naturais que fazem esses processos acontecerem de forma irreversível, a gente não resolver treinar para essas mudanças acontecerem, a gente pode ter consequências graves que atrapalham o nosso dia a dia, que a gente ama e o que a gente quer fazer. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda, muita coisa para conquistar, vivenciar e experimentar. Eu estou falando isso tudo até agora para chegar nessa palavra aqui: decisão.
não sei se vocês lembram da Barça ou do Aurélio, mas decisão eu lembro que é conceituada como a identificação de uma das alternativas de maior valor. E hoje, por exemplo, vocês tiveram várias alternativas, tiveram cozinhar, tiveram cuidar de não sei de quem, tiveram fazer manutenção de carro, tiveram ver filme, tiveram ir para não sei aonde, tiveram ir para o teatro, tiveram várias oportunidades. Eu tenho certeza que vocês também, eu também tive, mas eu decidi me treinar, eu decidi treinar mais cedo, eu decidi fazer várias coisas para preservar essas funções, acionar esse sistema muscular e diminuir os efeitos deletérios do envelhecimento e promover isso aqui o mais longe possível. Tá? Por que eu estou falando isso tudo? Para a gente preservar essas funções do nosso corpo ao longo da vida, para quem a gente ama, inclusive nós, né? Que é a maior manifestação de amor possível, o próprio. Tá? Então, parabéns, boa noite para vocês. Ainda bem que você falou isso, eu ia me treinar. Parabéns. Parabéns.